lá na frente tem algo melhor para você. E se você odiar agora, se você perseguir os que te perseguem, é isso que o mal espera de você. Você retribuir o mal com o mal e abandonar Jesus no meio do caminho. Jesus vai falar, nunca retribua o mal com o mal. Pelo contrário, retribua sempre, pague sempre o mal com o bem. Se te derem um tapa na face esquerda, não estapeie o outro. Dê a face direita. E apanhe sem reclamar. Se te tomarem a túnica, dê também a capa. Se te obrigarem a andar 1000 passos forçado, anda mais 1000, portanto 2000, anda o dobro do que te pediram. Mas não pague o mal com o mal. Por quê? Porque senão você vai falir o processo. Senão você vai explodir o mecanismo do teu crescimento espiritual. Todo o processo de crescimento tem um tempo de duração. É como uma aula de matemática, uma prova de matemática, ela tem um tempo. Você não fica fazendo 5 anos de prova de matemática, tem um tempo. Cada coisa na vida tem um tempo. Tem coisa que vai demorar 10 minutos. Tem coisas que vão demorar 10 segundos. Por exemplo, um assalto que demora 10 segundos. É uma prova enorme, grande, mas que em 10 segundos passou. Tem assalto que demora virando sequestro 1 semana, 1 mês. Cada caso é um caso. Isso que eu gostaria que você entendesse. Mas todos esses casos têm início, meio e fim. O único que só tem início e não tem fim é o seu crescimento espiritual. Então tudo isso vai passar, tudo passará. Então a mãe do Chico foi incentivá-lo. Quando ele estava apanhando, ela não falou, sai correndo, Chico, amaldiçoe sua madrinha, eu vou... De jeito nenhum. Pelo contrário, ela falou de Jesus, sempre você tem que lembrar de Jesus. Mais do que eu, quando você estiver apanhando da vida. Apanhou Jesus e ele não merecia, eu mereço. Então vou apanhar calado, agradecendo a Deus. Ah, mas eu vou fazer papel de bobo. Sim, para o mundo de bobo e de inteligente para Deus. Porque os inteligentes no mundo não passam de idiotas, de bobos, de crianças ainda espirituais dando os primeiros passos para Deus. Então não esmoreça na fé. Porque nós podemos perder a fé no meio do caminho. A fé é um mecanismo, que é um convite para uma festa, não é a festa. Por exemplo, espiritualmente falando, quem ama imensamente nunca perde o amor. Você não retrogride, você não retrocessa, você não volta, não vai para trás. Quando você conquista uma virtude, por uma lei espiritual chamada de evolução. Mas fé não é virtude, é mecanismo para conquistá-la. Não é a festa, é o convite para a festa. E o convite você pode perder no meio do caminho, não é a festa ainda. Por isso que é a frase bíblica, vou orar para que não perqueis a vossa fé. Fé se perde. Eu conheço pessoas que tinham fé verdadeira. Não era uma fé falsa, verdadeira. E que no meio do caminho não abasteceram a fé, não cuidaram da fé, foram se desviando ao pouquinho. Você não perde de uma hora para outra, foram se desviando ao pouquinho e hoje não tem fé nenhuma. Fé você pode perder? Fé você pode perder, porque fé não é virtude, é um mecanismo para conquistá-la. É um mecanismo de acesso a algo maior, mas não é o algo maior. Não é a virtude em si, mas é a escada que leva em direção a ela, ao reino sem ser o reino. É a seta que aponta o portão sem ser o portão. Não sei se você entende. Então é muito comum as pessoas perderem a fé. E perdendo a fé no momento em que elas mais precisavam dela. No momento em que ela está sofrendo, no momento em que ela está angustiada, no momento em que ela está triste, é justamente nesse momento que você precisa usar o poder da sua fé. E entender, lembrando-se de nosso querido Chico Xavier, que talvez você esteja ajoelhado como o Chico estava, com 5 anos de idade, espancado, humilhado, perseguido, num chão de terra, de joelho, chorando de dor. Talvez o seu quadro de sofrimento seja exatamente esse. Mas lembre-se da mãe do Chico falando, Deus tem algo maior para você. Esse não é o seu destino.
esse é o caminho, mas não o destino. Esse caminho de pedras, esse caminho árduo, esse caminho de subida, esse caminho de dificuldade está te levando para um destino maravilhoso, onde tudo isso fará parte do seu passado. Mas você, quando chegar ao destino, agradecerá por ter passado por isso. Foi o que aconteceu com Chico Xavier na velhice. Chico falou: eu agradeço a Deus. Já velhinho, eu agradeço a Deus por tudo que eu passei. Pelas perseguições, pela fome, pelos processos, pelas humilhações, pelas surras que a minha madrinha me dava. Eu agradeço a tudo que passei. Porque talvez, disse o Chico, eu, se não tivesse passado por isso, não teria me tornado quem me tornei.